a prisão de Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva de Bolsonaro na manhã de sábado, dia 22. 22 é o número do Partido Liberal. O ministro alegou risco de fuga baseado numa vigília convocada por Flávio Bolsonaro e tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. Só que esse papo veio depois, porque a decisão sobre a prisão preventiva fora tomada na sexta-feira. E a decisão e a tornozeleira só foi violada, ou quase violada pelo Bolsonaro, na madrugada de sexta para sábado. Ou seja, a prisão não tem relação com a tornozeleira, mas depois foi dito que teve. Essa decisão do Moraes afirma que a vigília pela saúde do Bolsonaro e liberdade do Brasil criaria o ambiente propício para a fuga dele. Moraes alegou que o condomínio onde Bolsonaro mora está a 13 quilômetros da embaixada dos Estados Unidos e de outros países e que isso seria um local alcançável por 15 minutos. O ministro acusa Flávio Bolsonaro de usar o modus operandi da organização criminosa ao convocar os apoiadores. A decisão também cita que Bolsonaro tentou abrir a tornozeleira com ferro de solda à 00:08 de sábado. Moraes chama as ações dos filhos de patéticas iniciativas ilegais e acusa Flávio Bolsonaro de insultar a justiça. Vamos lá, Dácio Bracarense. Só nessa listinha aqui a gente já viu, então, todas as narrativas possíveis contadas nessa história para uma prisão de um Bolsonaro que já estava preso, e já estava preso não pelo crime pelo qual ele fora condenado, que ainda não tinha transitado em julgado, mas uma prisão sem nenhuma justificativa plausível para acontecer. O que se pode falar disso? Pois é, eu acho que você foi no ponto certo. Magno Malta chegou a comentar sobre isso, senador. Prenderam um homem preso. E esse homem foi preso no inquérito em que ele não era réu. Isso que é o mais assustador. A narrativa da decisão que decreta a prisão de Jair Bolsonaro diz que ele estava a 13 quilômetros de embaixadas. Portanto, temos uma realidade soviética, Serrão, onde a proximidade da fronteira já era uma potencialidade para traição. E assim eram perseguidos aqueles que seriam possíveis dissidentes. Veja o nível de paranoia que entrou a tirania. Mas é importante deixar algumas coisas claras aqui. O Eduardo Bolsonaro foi muito feliz ao lembrar que ele, Eduardo, foi incluído no inquérito para torná-lo, portanto, réu, como se ele estivesse fazendo uma coação do curso de um processo por conta de uma decisão soberana dos Estados Unidos. E que qualquer outro ato praticado por qualquer outro presidenciável seria também criminalizado, e foi o que aconteceu. O uso da vigília nada mais foi do que uma forma de incluir o Flávio Bolsonaro numa ação que pode ser considerada criminosa, que seria eventualmente dar fuga para alguém. Dar fuga para um criminoso é realmente crime. Fazer uma vigília não é crime, é liberdade religiosa. Não cola a narrativa. Até porque Bolsonaro mora num condomínio fechado e a vigília não aconteceria dentro do condomínio. Portanto, aquela coisa de ludibriar os agentes simplesmente não existe, não corresponde com a realidade. E para encerrar, Serrão, eu acho que ficou muito claro o que aconteceu no Brasil. Quando ele começa a dizer que Carla Zambelli fugiu, Ramagem fugiu, significa que fugir da tirania é crime. E não só isso, né? Se um ato justifica a prisão de outras pessoas, significa que a gente pode passar algema em qualquer petista. Afinal de contas, criminosos é o que mais tem dentro daquela agremiação. Então a gente pode prender todos os petistas. E aqui entre nós, né? Tá tudo muito claro. Primeiro, o inquérito das fake news, para censurar a imprensa e os meios as redes sociais. Depois, o inquérito dos atos antidemocráticos, para frear as manifestações de rua. E, por fim, o inquérito do golpe, para travar a classe política, tornar políticos réus, inelegíveis, e assim fazer o controle das eleições de 2026. Com as redes sociais
censuradas, com as ruas em silêncio e com os adversários presos. Pois é, doideira, doideira. Por falar em doideira, Jair Bolsonaro afirmou em audiência de custódia que teve uma paranoia e uma alucinação por medicamentos que o levaram a mexer na tornozeleira eletrônica. Pregabalina e sertralina, receitadas por médicos diferentes, interagiram de forma inadequada e geraram o comportamento desviante do Bolsonaro. O ex-presidente disse que estava com alucinação de escuta na tornozeleira e tentou abrir a tampa com ferro de solda. Os médicos visitaram Bolsonaro na Polícia Federal e assinaram um relatório incluído nos autos. O relatório confirmou o quadro de confusão mental e alucinações na sexta-feira à noite. O medicamento tem importante interação com a cloropromazina e a gabapentina, que Bolsonaro já usava para tentar conter aqueles soluços imparáveis. Os efeitos colaterais incluem confusão mental, desorientação, alucinações e transtornos cognitivos. O medicamento foi suspenso imediatamente e a defesa pede a prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro. E aí, Sepúlveda, nessa história toda, o que a gente viu foi um festival de narrativas. A Globo exibiu imagens do drone na sexta-feira, né? Olha que interessante, o Bolsonaro reunido com o Nicolas Ferreira e o drone da Globo mostrando as imagens lá dentro e dando a entender que estava tudo normal. Com base nessas imagens, a Erika Hilton até pediu que Nicolas Ferreira fosse processado, que na imagem aparece o Nicolas usando um celular. Só que o Nicolas na porta não foi barrado pela Polícia Federal que estava ali, que poderia dizer, olha, aqui não pode entrar celular, não houve nada disso. E agora vem toda uma narrativa dizendo, Bolsonaro de tarde estava muito bem com o Nicolas, mas à noite teve a doideira e mexeu na tornozeleira. A gente tem que aturar esse monte de historinha, e é com essas historinhas que a gente está vendo o desvio de atenção para outros assuntos. E agora tudo é Bolsonaro, tudo é culpa dele. E veja que o que se percebe é que essa questão da tornozeleira, eu ouvi o Marcília fazer esse comentário, é totalmente secundária nessa decisão do Alexandre de Moraes. Ele enfiou essa questão da tornozeleira só para dar um aspecto de veracidade ou de legitimidade à questão. E todo mundo ficou discutindo a tornozeleira, esquecendo-se de toda a ilegalidade que existe no caso. Além do mais, o seguinte, eu entro aqui só num detalhe, mas o Bolsonaro nem sequer tentou cortar o anel que dá a volta na perna, que era o livrar-se da tornozeleira, seria isso, né? Ele tentou abrir a tampinha do coisa para ver se tinha uma escuta ou não. Bom, hoje eu ouvi um psiquiatra dizer isso e eu fiquei com a forte impressão, agora esqueça a questão da tornozeleira, a pressão brutal que tem o Bolsonaro em si. Consequências da facada, essa questão contínua dos soluços, uma pressão psicológica tremenda, uma pessoa que não pode usar telefone, uma pessoa que está restringida nas suas liberdades, que não pode se comunicar, que tem para ter uma visita, tem que pedir autorização a um indivíduo. Bom, tudo isso leva a pessoa a um estresse brutal. Bom, depois, em cima desse estresse, é todos os dias. Não, porque agora vai preso, porque agora não vai. Bom, até que, de repente, vem a ordem de prisão. Então, isso é para destruir uma pessoa. Isso é inumano. Isso é tortura. Isso é tortura. Isso é um Estado que está torturando uma pessoa. Isso, além de ser um crime, é algo que vilipendia qualquer noção de justiça. Isso é uma perseguição brutal, uma perseguição sem justificativa, claro, arbitrária, em que as fórmulas da lei são
ficticiamente mantidas para fingir uma legalidade que não existe. E isso sinceramente, é revoltante. É revoltante como é que se pode chegar a esse grau de crueldade e esse grau de perseguição política. E deixe-me fazer um desabafo. Covardes é o que não falta nesse país. Aqueles que podiam acabar com isso institucionalmente não fazem nada porque são os covardes.